Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Vamos ao pensamento do dia? Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com seus atos. Esse pensamento é de Confúcio, né? E ele é bem pertinente aos assuntos, né, que nós já discutimos sobre ética, moral, né, sobre questões políticas também, que nós iremos tratar na aula de hoje. Vamos lá? Peguem aí, por favor, o PET, né, que é o Plano de Estudo Tutorado, e acompanhem comigo, então, aí a partir da página 114. Né, nós iremos dar continuidade ao tema de indivíduo e comunidade, agora relacionando os conceitos de lei e justiça. Nós temos aí os objetos de conhecimento, as habilidades, né, as quais espero que vocês desenvolvam no decorrer da aula, e alguns conteúdos relacionados para a gente refletir, como: é possível viver sem lei? As leis são convenções humanas? Justiça é tratar todo mundo igualmente? Todas as leis são justas? Né? A sociedade pode determinar o que o indivíduo deve fazer? Então, essas são algumas, né, das reflexões que nós podemos fazer. Temos aqui alguns conceitos introdutórios, né, como o justnaturalismo, que está ligado, então, ao direito natural, né, de todo ser humano, como o direito à vida, o direito à alimentação, moradia. Temos também a questão do determinismo, que nós já falamos em aulas anteriores, né, a diferença entre o determinismo e liberdade. Né? O determinismo é aquela situação no qual nós não temos como mudar o nosso destino, né? No qual a vida, né, nos impõe determinadas situações, como, por exemplo, né, a família em que nós nascemos. Né? Isso nós não podemos escolher. Então, isso é um exemplo do determinismo. Temos a questão do especismo, né? Então, que está ligado à espécie, né? No qual nós temos aí a crença, né, de que o ser humano é uma espécie superior às demais. E temos também o conceito de poder, né, que é a capacidade, então, de a gente deliberar, né, as nossas escolhas. Então, pessoal, a temática, né, principal, então, da aula de hoje é política e justiça. Né? São temas bem atuais e relevantes, né, dentro da filosofia, no qual, né, é muito importante, né, que os indivíduos procurem, né, se politizar, procurem, então, refletir, né, sair do automático, né, do senso comum e buscar, então, conhecimento e participação ativa, né, na vida coletiva, né, na sociedade. Né? Então, nós procuramos, normalmente, né, nós julgamos aí os nossos governantes, né, como corruptos, mas nós que os elegemos. Né? Então, eles estão no poder porque nós atribuímos a eles o poder. Né? Então, é muito importante a gente refletir, né, buscar conhecimento, né, para que nós possamos também escolher melhor, né, os nossos governantes, para que, igual nesse ano, né, que é eleitoral, nós podemos de fato fazer valer a pena o nosso voto, certo? Então nós devemos, né, falar um pouquinho mais sobre política, né, que é esse que é o objetivo da aula de hoje. Porque normalmente numa conversa comum sobre política, a gente atrela, né, que isso não tem nada a ver com a ética. Porém, a ética, ela deveria sim estar relacionada à política. Por quê? A política, o objetivo dela seria atender, né, então os interesses, né, os princípios e os valores do coletivo, né, da sociedade. Apesar de que, né, muitas das vezes, né, a política ela é exercida para atender interesses particulares, né, ou de uma organização específica, certo? Outra questão também, né, que nós temos aí do senso comum da política,
né, seria afirmar aí, no caso, essa visão, né, essa perspectiva negativa que nós temos, como, por exemplo, né, nós sempre, né, quando a gente discute sobre política, falamos, né, aí sobre a desonestidade dos nossos políticos, né, sobre seus elevados salários, suas negociações ilícitas, né, os partidos que muitas das vezes aí, né, tem muita corrupção, né, essas alianças, né, em torno aí para permanecer no poder, né? Então, a política está rodeada, né, dessas informações negativas, certo? E por isso, né, a maioria de nós temos aversão a esse tema. Muitas das vezes essas notícias são veiculadas, né, em jornais, rádios, né? Hoje em dia, principalmente também em redes sociais, né? Mas nós devemos buscar pesquisar em fontes confiáveis, né? Porque nós sabemos, né, que estamos em uma época da crescente, né, difusão aí de fake news, não é verdade? Então nós devemos sair desse senso comum, né, do que a maioria das pessoas acham, do que a maioria das pessoas dizem, né, até mesmo a mídia que muitas das vezes tenta manipular, né, a nossa posição, o nosso pensamento. Então nós devemos sim sair desse senso comum e procurar, né, fontes mais confiáveis, estudar, né, para que a gente se forme então um cidadão crítico, né, para assim participar ativamente, né, da política, que é bem necessária, né, aí para a nossa sociedade. Nós temos aqui uma definição de que o ideal, né, é uma comunidade política ideal, ela deve estabelecer, então, suas finalidades, né, suas regras, sua prioridade, e, enfim, deve se autogovernar-se. Então, nós sabemos, né, que na sociedade nós temos nossos direitos, nossos deveres, né, e para isso, então, nós devemos buscar sempre, né, novamente, buscar nos informar, né, buscar refletir e debater essas ideias, né, relacionadas, então, à política. Outro, outro ponto importante do nosso PET é a questão aqui, né, que foi ressaltado, né, que existem apenas duas sociedades, né, que conseguiram realizar esse ideal político. Seriam, então, os atenienses, né, lá da antiguidade, no qual eles tínhamos aí os homens, né, que ficavam debatendo em si a vida política, a vida pública, né, e os índios no Brasil, né, o qual normalmente, né, temos aí o registro dos tupis-guaranis, né, que tomavam suas decisões, né, de acordo com a coletividade, né, essas decisões comunitárias. Então, pessoal, nós sabemos que os nossos governantes querem que o povo fique desinformado, né, para que eles, então, possam permanecer no poder. Porém, né, nós devemos, então, buscar uma formação, né, escolar, uma formação acadêmica, procurar conhecer melhor sobre esse tema de política, para que a gente, então, possa exercer o nosso papel de cidadão, né, ativamente. Pois, como Platão diz, preço a pagar pela a tua não participação na política é seres governado por quem é inferior, né? Então, deixo aí essa reflexão, né? Então, o que é melhor, né? A gente procurar informar ou aí ficar aí à mercê, né, aí dos nossos governantes? Então, é muito importante, né, a discussão e o debate desse tema. Porque depois não adianta a gente só querer reclamar, né? Porque ficar aí, às vezes, vender o voto, né? E num ano eleitoral como este ano, e depois ficar reclamando aí 4 anos, né? Então, é muito importante a nossa formação e o nosso envolvimento na vida política. Pessoal, nessa segunda parte da aula, são propostas aqui algumas atividades,
tá certo? Nosso PET. Então, coloquem no caderno filosofia, a data de hoje, né, e respondam as questões a seguir. Né, a primeira questão pede para que vocês definam aí, né, esses termos de eurocentrismo e etnocentrismo. Né, centrismo no sentido mesmo de centro, né, do que é referência. Né? Eurocentrismo é quando a Europa estava no centro, e etnocentrismo é quando um povo ou uma etnia, né, é referência para as demais. A questão número 2, vocês devem analisar, então, o sentido, né, e possíveis implicações dos seguintes termos, né, soberania, alienação do poder e representação, segundo Rousseau, tá certo? Então, no PET, né, não tem, né, as ideias de Rousseau, então vocês devem pesquisar, tá certo? E anotar aí o que vocês encontrarem sobre esses termos. A questão número 3, né, pede para que vocês realizem uma entrevista com um professor ou professora aí de história, tá certo? Ou também, né, podem aí pesquisar na internet quais foram e onde aconteceram os regimes que podem ser considerados democráticos na história da humanidade, né, desde a antiguidade até o século XIX. Tá? Então, sobre a democracia, então, né, pessoal? Inclusive, deixei aqui uma reflexão. Será que nós vivemos, né, de fato, uma sociedade democrática? Então, deixo aí também essa reflexão. O que vocês acham? Deixam aqui nos comentários do vídeo. E a questão número 4, né, pede para que vocês respondam a seguinte pergunta: o que caracterizou a realização da essência do político para os atenienses e para os índios do Brasil? Então, vocês aí vão novamente, né, realizar uma pesquisa sobre essa temática, tá certo? Tem aqui no final do material mais algumas sugestões de vídeos, podcasts, ok? E depois tem a questão número 5, mas a 5 vocês não precisam responder para me enviar, né? Mas se quiserem ouvir e registrar aí, fiquem à vontade, certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo, né? Qualquer dúvida, né, podem deixar aqui nos comentários ou enviar no meu e-mail, né, ou também acessar o site, né, e deixar lá no chat, tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e até a próxima aula. Tchau, pessoal!